Você já imaginou poder transformar uma peça assim, crua, em cerâmica, em uma peça assim, linda, pintada por você? É impressionante, né? Mas eu vou te mostrar como você pode fazer isso hoje mesmo, nesse vídeo. Eu vou fazer aqui, junto com você, a transformação dessa peça crua em uma peça assim. E vou te mostrar algumas técnicas, como é possível você fazer isso, mesmo que você nunca tenha pintado. Sabendo utilizar o pincel correto, o esmalte correto, a técnica correta, você vai conseguir. Eu sou Clara Fernandes, arquiteta e ceramista, eu comando o Ateliê Elites Casa. Aqui a gente tem mais de 300 peças assinadas e pintadas por mim. Todas elas eu modelei, eu queimei, virou um biscoito. E depois eu pintei e transformei a peça em uma peça assim, prontinha para o uso. É impressionante, né? Mas no começo, eu mesma achava que eu não era capaz, que eu não ia saber pintar, que eu não ia aprender a passar o esmalte na peça, que depois que fosse queimada a peça ia sair horrorosa do forno. E realmente, algumas até saíram, elas saíam com defeito. Foi por isso que eu estudei muito. Eu procurei as melhores referências, fiz os melhores cursos, estudei as mais variadas técnicas para ter conhecimento suficiente para nunca mais tirar uma peça como aquela do forno. Agora todas as minhas peças saem assim, perfeitas, sem nenhum problema. Por quê? Porque eu aplico a técnica certa, eu faço a preparação certa e tudo isso eu quero passar aqui para vocês. Então vamos começar a pintar? Então aqui para fazer essa peça, o que que eu preciso? Eu preciso do pincel correto. Então eu preciso de um pincel redondo assim como esse, porque na hora que eu aplicar a tinta, ele vai dar exatamente a forma na folha, nas flores que eu quero. Então eu pego o meu pincel, eu vou pegar um copo com água e vou umedecer muito bem. Para quê? Para que todas as cerdas que estão aqui, elas fiquem bem úmidas e não absorva o esmalte lá para dentro da cerda, para não estragar o meu pincel e ele durar por muito tempo. Eu tenho há muitos anos os meus pincéis e todos em perfeito estado. Já pintei milhares de peças com eles e eles estão aí, firme e forte. Então, o que eu vou fazer? Eu tô umedecendo o pincel, eu vou escolher uma cor que eu queira fazer a minha pintura. Eu vou pegar esse amarelo aqui. Então, primeiro, a gente mexe muito bem o esmalte para que aquela aguinha que fica por cima, ela se misture muito bem ao pó. Feito isso, eu vou colocar aqui no meu godê. Eu tenho um godê porque depois que eu terminar de pintar, eu posso recolher essa tinta e guardar esse esmalte para não perder. Agora que meu pincel tá bem úmido, eu vou tirar o excesso em uma esponjinha ou um paninho e aí eu vou mergulhar ele no meu esmalte. Feito isso, eu vou partir do princípio de fazer primeiro uma flor solta, livre, bem simples. Então, eu pego aqui, aperto o meu pincel, aperto mais no meio e levanto um pouquinho. Eu já criei o formato da pétala, tá vendo? Aí eu vou fazer uma. Eu gosto de fazer dessa maneira, você pode fazer de outras. Eu faço as 4 aqui e aí depois eu vou acrescentando as pétalas. Eu gosto mais de fazer assim, então eu vou leve, aperto e subo. Ele dá essa forma. Vou novamente fazer a próxima, então eu vou leve, aperto e subo, tá vendo? Vou fazer a quarta pétala, então eu vou leve, aperto e subo. Agora, eu vou fazer as próximas. Vou pôr um pouquinho mais de... Eu não tô usando esmalte, eu tô usando corante, tá? Poderia ser o esmalte também. Então, eu vou aqui, vou fazer mais uma, então eu aperto e subo. Vou fazer mais uma,
Então, eu venho leve, aperto e subo. 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 Vou pôr um pouquinho mais de corante. Eu vou pôr aos poucos, porque aí evita de eu ficar recolhendo. Mas você pode pôr mais e recolher depois. Ó. Tá vendo? Então, eu já fiz as pétalas. Eu vou fazer agora. Eu vou pegar um pincel um pouquinho mais fininho, tá vendo? Eu vou pegar um outro esmalte. Agora, não, vou pegar um corante também. Ele é mais alaranjado. Eu vou colocar aqui no meu godê. Ele tá bem duro, então o que eu faço? Eu coloco um pouquinho de água filtrada, para que ele chegue na consistência que eu quero. E aí eu venho aqui, só incorporo a água nesse esmalte, tá vendo? E eu consigo ter um esmalte com a consistência perfeita para o que eu quero fazer. Então, aqui, qual a minha intenção? Eu quero fazer o contorno dessa flor em um tom um pouquinho mais escuro. Então, eu vou fazer umas pontinhas aqui no centro, como se fosse o pólen, tá vendo? E aí eu vou vir e fazer um contorno em apenas algumas partes dela. Eu não quero totalmente contornada, eu não quero seguir nenhum padrão específico, eu quero só garantir que ela tenha aqui algum detalhe, alguma forma que seja mais interessante, que crie um certo movimento nessa minha flor. Então, não precisa ser nada muito marcado, nada muito detalhado, tá vendo? São pequenos detalhes que depois de queimado, isso vai ficar bem bacana. Então, eu finalizo aqui dessa maneira. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincel também redondinho, só que um pouquinho menor, tá vendo? Para fazer as folhas. Então, eu vou pegar um verde, vou usar o corante também, não vou usar esmalte agora. Poderia estar usando, mas eu comecei com corante e vou continuar com corante. Não tem problema eu misturar os dois, contanto que na embalagem esteja anotado que é a mesma temperatura de queima, poderia ser, tá? Mas como eu quero fazer assim, então eu vou vir aqui e eu vou fazer as folhas. Eu aperto e solto. Eu aperto e solto. Tá vendo? Na outra direção eu aperto e solto. Vou fazer mais alguns aqui. Eu aperto e solto. Aperto e solto. Aperto e solto. Tá vendo?
eu venho com um pincel fininho, poderia ser outro, e vou fazer um contorno. Opa. O cabinho, na verdade, dessa folhagem, tá vendo? Eu faço a ligação delas aqui. Fiz a ligação. Delas dessa maneira. Agora, o que eu quero mais de interferência? Aqui a gente pode ir brincando e fazendo de várias maneiras, tá? Eu vou querer colocar um pouquinho de marrom. Vou fazer uma interferência aqui em marrom. Para isso, eu vou usar o cabinho do meu pincel, tá vendo? Eu poderia utilizar um pinta-bolinha específico, mas não é necessário. Eu venho aqui, molho na minha tinta, no godê, e vou fazer algumas bolinhas ao longo de todo o bol, para ficar descontraído, para ficar interessante, para dar um charme a mais, tá vendo? Eu venho aqui fazendo essas pequenas intervenções. E deixando meu bol mais decorado, mais bonito, mais diferenciado, tá vendo? Ok, pra mim já tá o suficiente. O bom é que a gente tem liberdade para fazer mais, para fazer menos, para parar a hora que a gente quer. O que mais que eu vou fazer aqui? Eu quero pegar o preto agora, também corante. Eu vou pegar ele e vou fazer alguns contornos mais marcados, para que isso dê também um movimento à minha peça. Esse pincel já está ruim, vou usar esse. Pronto. Aí eu vou reforçar alguns pontinhos aqui no centro, pouca coisa para não ficar muito pesado. Vou também fazer alguns contornos livres, bem orgânicos, para não ficar muito carregado, tá? Aí eu faço aqui. Eu não quero seguir um padrão, eu quero fazer algo bem descontraído. Se eu quisesse fazer certinho, aí esse seria outro estilo de desenho, né? Esse daqui eu quero algo assim, ó, bem descontraído, tá vendo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou assinar, para não esquecer, porque às vezes a gente esquece de assinar a nossa peça, e aí é uma judiação. Então eu faço uma assinatura bem discreta, mas ela tá ali, presente. Eu assinei, e eu vou fazer mais alguma intervenção. Deixa eu ver. Você tem que parar, olhar o desenho, olhar a composição e ver o que mais você quer. Eu vou fazer alguns galinhos aqui, porque eu gosto
desses galhos mais secos, mais orgânicos, que demonstram uma falta de pretensão aqui com o desenho, sabe? Alguma coisa muito sutil, muito discreta, ó, só para ir completando algum espaço que eu acho que poderia ter algum detalhe. Então eu venho com um galho aqui, com alguma coisinha aqui, ó, e eu crio um movimento na peça. Se vocês repararem, eu não tinha nada planejado, eu não tinha nada em mente, eu fiz assim, em minutos, coisas da minha cabeça enquanto eu conversava com vocês. Então esse é o bom da cerâmica, você pode tanto fazer uma peça extremamente detalhada, pensada, medida à régua, como você pode fazer algo assim, mais descontraído, mais leve e que às vezes te proporciona um resultado muito interessante, muito mesmo, porque você faz algo sem esperar nenhum resultado específico, sabe? Quando você tira do forno, é aquela surpresa. Então essa peça eu vou queimar, eu ainda vou passar o esmalte transparente por aqui, eu vou queimar essa peça e eu volto para mostrar para vocês.